É sempre muito bom nós como os espíritas, estudarmos, né? Esse é o nosso objetivo. Estudar, principalmente o Evangelho, e divulgar o Espiritismo, independente de onde estivermos. E qual a característica primeiro que a gente observa é essa? Pelas nossas atitudes, pelos nossos atos. O verdadeiro espírita é aquele que levanta cada dia e procura melhorar os seus impulsos. Não vamos ser de um dia para o outro santos, porque primeiro sabemos que a natureza não dá salto. É uma conquista gradual, com as experiências que nós vivemos, com as dificuldades que nós passamos, com as incertezas que nós temos. E a maioria dos espíritos vieram da Igreja Católica. Então, a gente precisava de uma resposta mais efetiva de algumas coisas que eram postas para nós sobre o cunho do dogma. E o que é o dogma? Eu falo que isso aqui é amarelo e acabou. Mas ele é amarelo mesmo. Mas amanhã determinado grupo pode resolver que, não, isso não é amarelo não, isso é rosa. Estamos todos vendo, não, mas é amarelo, mas não, mas é rosa. Isso é o dogma. Não se permite questionar, não se permite estudar o evento, não se permite aprender com a realidade, com os fatos que temos na vida. E todos nós passamos por dificuldades, não tem como. Nós estamos num momento, eu particularmente acredito que a regeneração já começou, mas a Terra ainda é de prova e expiações. O que significa? Nós temos que aprender com os problemas, com as doenças, com as dificuldades, com o egoísmo, com a violência. Para quê? Para a gente botar em prática o que aquele nosso amigo que veio lá antes da gente, o que tal de Jesus, chegou e o que ele deixou para nós? Exemplos, modelos a serem seguidos. Jesus não escreveu uma linha, não tem pode pesquisar toda a história, não tem uma linha que ele escreveu. Mas estamos a 2025 anos do desencarne dele, estamos falando sobre ele. No meu entendimento, o que é? Porque é uma verdade. Ele trouxe a verdade. E aí, o que ele nos ensinou? Oremos agindo, né? Foi a base que ele falou. Adianta eu vir para o centro todos os dias, fazer a prece bonita, ficar aqui e não fazer nada? Eu só sou espírita na hora que eu entro no centro? A reunião é de 8 às 9, aí eu entro, faço a prece, eu estou aqui bonzinho. Estamos bonzinhos porque os espíritos superiores estão nos envolvendo com seus fluidos magnéticos. Por isso que aqui estão todos, aqui não, em qualquer casa que a gente for, e independente de ser centro espírita, na Igreja Católica, nos centros evangélicos, por quê? A pleiade de espíritos que estão trabalhando e estão nos envolvendo. Como eles são superiores a nós, nós achamos que nós que somos os bons. Não somos. Sair da porta ali, nós nos transformamos, o que é natural. Nós estamos aprendendo com os exemplos, um dia após o outro. Seguindo o que foi orientado, né? A gente aprende inicialmente que tudo aquilo que a gente fala é o que vai voltar para a gente. Independente. Então, se eu desejar o mal para alguém, aparentemente, no primeiro momento, esse mal foi, né? Mas ele vai voltar para mim. O que adianta o exemplo dos túmulos caiados, né? Tudo bonitinho, branco, mas lá dentro está putrefo. É mais ou menos isso, essa comparação. Eu posso estar todo certinho aqui hoje, seguindo um roteiro de uma leitura do Emmanuel e não colocar isso dentro de mim, não mudar o homem velho que está dentro de mim. Então não adianta nada, eu estou fazendo de conta, estou mentindo para mim. Porque para os espíritos superiores, eles sabem disso. Não adianta, na hora que nós desdobramos a noite, nós somos a nossa realidade. Então eu vou ser quem eu sou. Não tem como esconder, porque é o espírito, é o perispírito que vai prevalecer. E não adianta eu botar um terno, botar uma gravata, botar uma roupa mais bonita, pentear o cabelo, etc.
ter um título que eu tenho enquanto encarnado, isso não vai alterar nada. Se eu, do outro lado, na hora que eu desdobrar, se eu for um espírito ainda voltado para o mal, isso vai transparecer, eles vão saber. Até cheiro vai ter, até isso eles sabem, percebem. Então, tudo que eu falar, a gente tem que ter essa responsabilidade. Entender, tudo que eu falar vai voltar. Eu briguei com a minha mulher, que é normal. Nós estamos, ninguém está reencarnado numa casa apenas por estar. São espíritos comprometidos uns com os outros, com o objetivo de, durante essa caminhada, nós vamos aprendendo uns com os outros. Nós vamos aprender a perdoar, nós vamos aprender a ter a paciência, nós vamos ter a necessidade de agir, de ajudar. Nós vamos ter um espírito que está inserido no nosso grupo, que é aquele que mais precisa da gente, que é o que vai causar problema constante para a família, é o que faz uso da droga, o que escolhe praticar crimes constantemente, não ter caráter. Mas ele vai estar inserido dentro de um grupo cuja maioria tem um perfil muito próximo. Olha, eu já não aceito esse tipo de conduta. Então, quando a gente faz isso, a gente vai aprendendo exatamente o que é isso aí. Vai voltar para nós aquilo que nós fazemos. Então, tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você faz, né, ele vai voltar. Então, você tem que escolher o que você quer. Você é o seu patrão. O poder é nosso. Nós que vamos escolher. Eu quero caminhar para o bem? Quero. Bom, o Ricardo Venan já falou que a natureza não dá saltos. Isso é uma realidade. Não sou nem eu que estou falando. A própria natureza, você semeia primeiro uma semente, ela vai romper o solo, passar pelas dificuldades naturais para depois florir, frutificar. Então, mas é um processo lento. Que bom se a gente saísse daqui hoje, aqui, depois dessa palestra, fazer, hoje eu sou um novo homem. E na hora que eu botasse o pé lá fora, eu já teria me transformado. Não vai acontecer assim. É um processo. Fatos irão acontecer na nossa vida que nós vamos ter que colocar e vamos ser testados se nós estamos realmente imbuídos de promover essa mudança. Surgiu um outro homem. Nós somos deuses. Já foi dito isso. Não sou eu também que estou falando. E o que nós somos deuses? Hoje nós já construímos um corpo independente de haver a relação natural. A ciência já faz isso. A inteligência artificial já faz isso. Aquela foto que vocês viram no início, o pessoal orando, aquilo eu produzi com inteligência artificial, sem ser especialista. E eu tenho tocado muito nesse tipo de assunto porque, para mim, é muito claro, para a gente fazer uma comparação. Se eu, na minha ignorância, na minha inexperiência, não sou expert no assunto, eu consigo fazer, vocês vão ver os outros videozinhos que tem aqui, assim, só detalhezinhos que eu consegui fazer. O que eu quero chamar a atenção? A capacidade dos espíritos manipulando tanto o ectoplasma que nós doamos, como as energias magnéticas para a cura, etc., a capacidade do espírito, pela plasticidade, de se apresentar para nós e falar, eu sou espírito X, eu sou espírito Y, e ele vai mostrar com todas as características. Ora, é isso que eu quero chamar a atenção, por quê? E aí, vamos lá no que você falou, é o vigiar e orai. Para os médiuns, então, qual que é não gosto de usar esse termo, recomendação, a sugestão, cuidado com os espíritos que manifestam. Tenham critérios. Você vai distinguir um espírito que está numa fase acima da nossa e um pouco melhor, ou um mentor, por exemplo, pelos atos dele. A segurança mediúnica é essa. Porque o desenvolvimento... Eu acabo, não tem jeito. Se eu estiver fugindo muito do assunto, você me desculpa. Mas por que tem o chamado desenvolvimento mediúnico? Para os médiuns irem aprendendo a distinguir os espíritos que estão manifestando.
Aí eles passam a entender, até que ele entra numa fase da sintonia pura, mais pura, o que acontece? Ele chega e consegue distinguir. Esse é o espírito X da Célia, esse é do Glaxo, esse é o do Chico, esse é do Divaldo, esse é o de fulano. Isso é que é interessante a gente saber. Eu não sou o que eu sou. Nós somos espíritos reencarnados. Temos um propósito, qual? De sermos daqui a 10 milhões de anos, um Jesus desse orbe todo que tem aí nessas vias lácteas. Existem planetas para todos nós, mas nós só vamos conseguir isso através da nossa evolução, através do nosso estudo, da nossa dedicação. Então essa realidade ela vai brotar, ela vai surgir. Porque à medida que a gente muda, à medida que a gente age, nós mudamos todo o espaço entre nós, os amigos que vão chegar perto de nós, os eventos que vão ocorrer com a gente. Hoje a violência predomina, porque a grande maioria está projetando a violência. Se eu sair, se eu tenho fé, e aí vamos lá entrando mais no tema, se eu oro todos os dias, ou se eu faço eu gosto de falar prece, se eu estou fazendo uma prece, na hora que eu levanto, na hora que eu chego em casa, que eu vou dormir, na hora que acontece um evento inesperado, se eu me sintonizo com os espíritos superiores, certamente eu não vou ser vítima da violência. É muito propício isso, porque eu estou sintonizado com os espíritos superiores. Não é porque eu sou melhor, não. É porque, igual eu falei, quando a gente entra aqui, nós somos envolvidos por eles. Querendo ou não, o ambiente modifica. Os espíritos que vão aproximar serão melhores. Vão nos evitar? Vão. Poderá ocorrer alguma coisa que a gente não está esperando? Sim, até porque para nos provocar a reação da própria fé. Olha, aconteceu isso inesperado. O que eu fiz? O que eu faço? É muito relativo. Se eu tenho fé, se eu estou tentando mudar a cada dia os meus princípios, os meus valores, o meu caráter para o bem, certamente que eu vou estar sendo bem amparado também. Agora entrando diretamente na matéria do capítulo 59 do Paz e Bênção. Então é isso que a gente está falando. Diante da prova, orar evitando meios de transformá-lo em experiências benéficas. É o que eu falei até agora. Surgiu o problema, surgiu a dificuldade, o que eu posso fazer para melhorar ou para que isso seja superado? Se eu estou num ambiente de trânsito, por exemplo, e há um incidente, pode até não ter ocorrido um abarroamento, mas houve uma freada brusca. Se eu não estiver em harmonia comigo, eu vou xingar o outro. E o outro também vai me xingar. Se um de nós levantou, já brigou com a mulher, brigou, o cachorro mordeu, o carro não pegou direito, o café estava frio, sei lá, qualquer coisa. Eu já estou com essa ação bem fixa, assim que eu levanto, eu não fiz uma prece nem nada, aí eu vou te xingar. Vou xingar você, por coincidência, você também, porque eu atraio isso. Você também está. O que vai acontecer? Nós vamos brigar. Se bobear, um está armado, mata o outro. Depois que mata, ai meu Deus. Não, mas espera aí, você já praticou o ato. Por isso que a gente tem que, diante das provas que surgem para nós temos que achar as fórmulas de solucionar primeiro, como espírito, não acho que nem como espírita, como cristãos, da não violência, principalmente. De respeitar o outro. É fundamental isso. Eu, alguns anos atrás, se o cara me fechasse, eu era um dos que xingava. Hoje eu já consigo, dou tchauzinho, mando beijinho, aí o cara fica com raiva, porque eu não entrei na vibração dele. E é um velho ditado popular, quando um não quer, dois não brigam, e não brigam mesmo. E aí nós vamos trabalhar o quê? O nosso orgulho. Porque nós somos criados, eu tenho que pagar com a mesma moeda que você me paga. Não. É muito mais valoroso, eu acho que tem um valor muito maior. E é muito mais difícil você dar o outro lado da face do que você encarar. Você encarar a partir da violência, qualquer um faz.
É igual um velho ditado, ser pai qualquer um pode ser, gerando uma criança. Mas e criar como um pai, como uma mãe? Aí que entra o amor, aí é que entra o compromisso. E é muito comum também, se eu projetar a carência, eu vou tê-la constantemente. Tudo que acontece conosco vai depender muito de como a gente está projetando, muito do que aquilo que a gente está pensando e julgando no espaço. Se eu começo a resmungar sobre tudo, eu não estou conseguindo pagar a conta de luz, o crédito meu estourou, o carro deu problema, deu uma goteira ali, essa pessoa está feia, eu não gosto dessa roupa, eu estou ficando careca. Você só vai piorar a situação. Então a gente tem que trabalhar para desfazer isso. E só depende de nós. Igual eu falei lá atrás, o poder é nosso. Você que vai mudar a sua vida, você que vai mudar essas relações, esses eventos que ocorrem no dia a dia, pela sua conduta, pela sua escolha. Você fala assim, não, eu repudio isso. Eu sou uma pessoa que tem capacidade de trabalhar, de levantar, limpar aqui, varrer a casa, qualquer coisa, não importa. Eu sou capaz. Eu posso ter até deficiência, não tem problema. Dentro da sua deficiência, seja eficaz. Que bom que nós já mudamos, né? Hoje a gente já vê as empresas, já tem quase que um percentual de pessoas com deficiência já trabalhando. A pessoa não consegue andar, ficou tetraplégico aqui, mas e a cabeça dele? Ele não consegue trabalhar no computador? Ele não mexe daqui para baixo, mas daqui para cima ele é apto. Então vamos dar uma oportunidade para essa pessoa. Vamos mudar, vamos desfazer qualquer preconceito. Próximo. E quando a gente faz isso, quando você tem o recurso como empresário, como patrão, seja o que for, você está fazendo a prática do bem, ao próximo como a ti mesmo. Olha, se amanhã, por um acidente de carro, eu ficar com um problema físico, que eu não consigo movimentar direito, se alguém me dá a oportunidade de trabalhar, se a minha consciência está ativa, muito obrigado, você é leal a esse cara até vestir a camisa da empresa. Aí, isso aqui foi feito com a inteligência artificial que eu fiz. Isso que eu queria falar, mostrar, tá vendo lá? Por que eu bato muito nessa tecla? Se eu consigo fazer isso com um simples comandozinho, eu quero que diante da ignorância apareça uma pessoa andando para a luz, para dar um impacto do tema com a ação. O que isso significa? Que quando eu desperto, que eu percebo, que eu tenho conhecimento de que tudo depende de mim, eu vou acender. Quer dizer, a luz já está, nós já somos luzes. Nós só precisamos. É igual o que acontece no passe. A pessoa está aqui, é perispírito, não é o corpo físico. Olha aqui, o passe é simples. Você limpa, você dissipa. Imagina uma garrafa, está aqui, imagina ali, como se fosse uma garrafa e cercado por uma nuvenzinha de fumaça. Você vai fazendo isso aqui, o que vai acontecendo? Você vai dissipando essa nuvem. É a mesma coisa do passe. Eu estou dissipando, eu estou limpando o seu perispírito, eu estou limpando dos miasmas do dia a dia. Limpou, eu vou concentrar, positivo, negativo, energia vai passar pelo seu perispírito. Aí, é sobrenatural. Não. É física pura, química pura. Aí quando você faz isso, a eletricidade que nós somos 88% de água, essa eletricidade passa pelas células e a célula começa a funcionar normalmente. Aí o órgão começa a funcionar normal. A cura é isso. Nada mais do que o retorno daquelas células que foram desagrupadas, que foram deterioradas, a normalidade, ela volta a funcionar normal e o órgão funciona. Nem todas as doenças serão curadas de imediato nessa encarnação, mas você tem o início nela.
Eu tenho uma pessoa doente, um familiar. Como é que eu faço? Eu tenho que pedir para lá que minha mãe viva. O pedido, gente, é muito importante quando a gente, não é só diante da enfermidade. Quando a gente faz a prece, quando a gente ora, nós temos que fazê-la de forma positiva, entendendo que há uma programação espiritual para cada um de nós e para o grupo espiritual do qual nós fazemos parte. Então, quando eu vou fazer uma prece, vou fazer uma para alguém, eu tenho que pedir de qual forma? Ora, seja feita de acordo com a programação. Claro que a gente quer que um parente viva, claro que a gente quer que todo mundo fique bem, mas nós não temos a compreensão do que está sendo programado. Às vezes aquela doença é que vai surgir, fazer surgir a união do grupo espiritual. Um filho que está mais afastado vai ficar mais perto da mãe ou do pai. Um vizinho que às vezes você tinha uma discórdia, chega, nossa, e fica solidário com você. Então, quer dizer, a forma como nós fazemos a prece e como nós pedimos é fundamental saber disso. Isso são situações do dia a dia que a gente está falando, né? Os desastres, aí tem essa imagem, também isso eu fiz, todos esses videozinhos que vocês estão fazendo, foi criado com a inteligência artificial. Vamos lá, diante de um desastre, vamos supor que fosse aí, qual que seria aí que está o orar agindo? Ah, eu vou passar aqui, então eu vou dar a volta, vou passar lá pelo outro lado. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Se eu posso parar, se eu sou um engenheiro, eu tenho conhecimento de engenharia, falar, não, essa árvore pode cair aqui porque ela está só segura por esse elemento aqui, então nós temos que preservar isso, fazer aquilo, etc. Se eu sou um enfermeiro, tem uma pessoa machucada, olha, eu posso ajudar isso aqui. Se eu sou um médico, eu paro, olha, vamos olhar isso aqui. É o agir. Nós estamos com o hábito de, não é comigo, e vira as costas e vai embora. Que é a parábola do samaritano. Todos os religiosos, as autoridades passavam e viram o cara caindo e deixa para lá. O outro cara que ninguém dava fé nele, que era o samaritano, esses caras não estão com nada, foi que socorreu o cara. Então é mais ou menos isso, nós temos que procurar agir de forma a, no mínimo, minimizar os efeitos do evento. Eu vou fazer a caridade. Eu acho que, nem sei se eu estou sendo muito contundente, mas há uma... Pelo menos eu tenho uma visão nesse sentido. A caridade é aquela que eu chego aqui, tiro o dinheiro e boto ali para o cara ali na frente? Eu entendo que não. E todo mundo está vendo, o Ricardo Venâncio foi lá, tirou dinheiro, deu 10 contos, 50 reais para o cara. Isso é caridade? Não. Isso eu estou fazendo para vocês verem. Ele deu, você viu? O Ricardo Venâncio deu um dinheirinho para ele. Não. Caridade você faz silenciosa, se ajuda sem contar para ninguém. Nem para humilhar quem está recebendo e nem para se vangloriar. Você faz porque você tem condições de fazer. Outra coisa, eu vou tirar o alimento da minha família para fazer a caridade? Se a gente conseguir, ótimo. Eu não consigo fazer isso. Tirar o alimento da minha família para ajudar ali. Agora, o que eu posso fazer? O fulano ali, ele é um empresário, ele tem uma empresa tal. O fulano, você não está precisando de um cara para trabalhar, não? Tem aquele menino, vão ajudar ele? Vão. E não vamos esperar muito dele também, não. Porque cada espírito... Vamos lá, se a própria... Deus é tão fantástico que cada um... Nós somos criados iguais e fraternos. Mas à medida que nós vamos evoluindo, um vai passar na frente do outro, não tem jeito. Não tem jeito, porque cada um tem uma interpretação, cada um tem uma forma de agir. Então, se todos agissem igualzinhos, seria uma fábrica, e Deus não é fábrica. Ele nos permite errar, inclusive. A maioria das vezes nós erramos. O segredo está em, com o erro, aprender com aqueles atos que nós erramos e recomeçarmos.
Olha, eu não vou bater aqui não, porque eu sei que se eu bater aqui isso vai saltar, eu já aprendi. Então, olha, não põe nem a mão mais aqui. A gente tem que aprender com os erros para reconstruir a nossa vida e a partir daí a gente começar a agir. Na verdade, essa lição toda, ela vai fixar no agir, é a ação. A oração é só o religare, né, para você, quando a gente fala em oração, você liga a Deus, então você consegue mudar todo o seu pensamento, o que é negativo vai sair, vai ficar o que é positivo, e isso assim, a gente tanto recebe como doa, o que nós temos de melhor. É o que eu falei, diante dos obstáculos, vamos fazer a prece, vamos orar, de forma a aprender com os exemplos o que eu posso mudar para melhorar. O que eu devo fazer para melhorar. Não adianta eu só ficar orando aqui, tem aqueles monges lá para o lado do Tibete, os caras ficam lá em cânticos. Isso não é a crítica desconstrutiva, não, é só uma análise do... Adianta eu ficar lá, claro, vai ter um lado positivo, a energia vai ser trabalhada, os espíritos vão utilizar. Mas no dia a dia nós temos que fazer alguma coisa, não dá para ser... Nós podemos até errar por ação, não por omissão. Essa aqui é a diferença. Errou, ele fez isso, fez aquilo, e aconteceu, foi uma catástrofe e tal, mas ele tentou. Nós tentamos. A omissão que eu acho que é a pior de todas. Virar as costas para o outro, que aí a gente foge do princípio que Jesus deixou para nós, ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu posso ajudar, se eu posso, através dos eventos, das dificuldades, dos obstáculos que foram colocados diante de mim, se eu posso pegar isso e transformar para o bem, é isso que nós temos que fazer. Nada é por acaso. Nenhuma dor é por acaso. Mas você quer dizer então que eu tenho que ser conformista? Qualquer dor eu tenho que estar tudo bem? Não é isso. Não é ser conformista. É você ter a noção de que aquilo, para que serve aquilo, aquela dor, aquele momento? Eu tive um câncer agora, 3 anos atrás. Eu ia desencarnar com 2 meses. Inclusive eu vou dar um tempo aqui. Se alguém aqui não fez colonoscopia, faça, que eu não tinha feito. Quando descobri, o tumor estava desse tamanho. Eu ia morrer, o médico falou assim, se não fosse hoje, 2 meses. Por que eu estou falando isso? Não teve um momento, durante a quimioterapia e etc., que eu me revoltasse. Pô, Deus é injusto comigo. Não. Me foi dada a oportunidade. Eu tive que rever uma série de conceitos na minha vida. Eu tive que aprender a desapegar. Eu tive que aprender a ser mais simples. Simplificar. Eu aprendi que eu tenho que conversar com ela aqui agora, conheci ela aqui agora. Se eu posso ter 1 segundo, 15 minutos para conversar e trocar uma ideia com ela, eu vou fazer. Com qualquer pessoa. Qualquer lugar do mundo. Eu converso com o presidente da República ao mais humilde faxineiro, da mesma forma. Eu aprendi isso. Então, a gente tem que ver. E outra coisa, aprender a enxergar o positivo dessas situações. Nossa, Deus está sendo injusto comigo? Não. O Ramatiz, não sei se você já ouviu falar, o movimento espírita não gosta muito não, porque o Ramatiz pega o dedo e roda na ferida. O Ramatiz fala que o câncer é o resultado vou reduzir bem para o nosso dia a dia, dos sapos que nós engolimos. Nas relações de serviço, dentro de casa, com parente. Não só nessa encarnação, claro, em outras passadas, os velhos, aquelas coisas que nos incomodam e nós não botamos para fora. Por isso que se diz, simplifica, desapega. Você não é melhor do que ninguém. Ajuda dentro do que você pode fazer, ajuda ao próximo. Como? Dá um conselho, bate um papo, senta, escuta. Às vezes a pessoa quer só desabafar, quer só pôr para fora o que ela está sentindo. E às vezes ela não tem ela não tem como pagar um psiquiatra, um psicólogo, que é um especialista, que vai
aprender a te ouvir e vai até você chegar na conclusão, a verdade é essa. E aí você faz esse papel. Você escuta, bate um papo, sem julgar. Isso aqui é o interessante, você não tem que julgar ninguém. Todos nós temos limites, todos nós temos deficiências. Ninguém sabe tudo. Então, quando a gente aprende também a respeitar o outro com as suas qualidades, isso já é um papel fantástico que nós estamos a caminho. Então, toda dor, todo sofrimento, toda doença, a gente tem que aprender a fazer isso. As enfermeiras que me faziam a quimioterapia, o dia que eu saí lá, que o médico falou, não precisa mais da quimioterapia, eu dei um abraço, eu passo lá sempre, aqui no Felício Roxo, vou lá sempre cumprimentá-las. Faço questão de gratidão. Ninguém me conhecia, mas o carinho que me trataram, o profissionalismo, o amor, a forma, a quimioterapia é terrível, eu não desejo para ninguém. Até isso, sabe, é um negócio interessante. E isso é isso aí, ó. A gente desapegar de qualquer sentimento negativo, de revolta. O câncer é muito comum, tem gente que não quer nem falar o nome. É a fase da chamada negação. Mas nós temos que encarar de frente, é um processo. Tem cura? Tem. Se eu tenho o recurso, vou correr atrás. Vou fazer a minha parte. Com a minha fé, na hora que eu faço a prece, eu mudo, igual eu falei, eu mudo toda a estrutura vibracional do meu corpo. Então aquela medicação que eu estou recebendo, ela vai encontrar o caminho para poder reconstituir as células. O que é o câncer? O câncer é a produção acelerada de células. Eu não sou médico não, mas isso eu entendi. Então vamos lá, se as células são 5, vamos supor que seja 5 dedos. O câncer o que é? Por uma questão emocional, o gatilho, a raiva explode, o rancor, aquela coisa que está lá dentro de mim, aí de repente a célula, ela começa a produzir só 3 dedos em vez dos 5. Ora, lógica. Se para eu produzir uma célula com 5 dedos eu gasto, vamos lá, 5 minutos, se eu produzir uma célula só com 3, eu vou gastar 3. Por consequência, eu vou produzir um número maior de células com 3. Isso é o câncer. Simplesmente isso. Aí o que acontece? Aí vem lá a quimioterapia e fala, nós vamos matar tudo. Aí mata tudo. Contando com que o organismo volte a produzir a 5. É mais ou menos isso aí. Agora, é um processo doloroso, é uma medicação terrível, é incômodo. E se você não trabalhar a sua cabeça para isso, você vai estar negando a você a cura, inclusive. Mas todo mundo vai ser curado? Nem sempre. Vai ter que desencarnar, porque nós temos que desencarnar. Chegou minha hora agora. A minha não foi. Espero, mas pelo menos mais 60 anos ainda. Vamos ver, né? Se eu mereço 60 anos. É muito comum, então, no nosso dia a dia, nas nossas relações familiares, de trabalho, a gente há desafetos, que é normal. Eu penso de uma forma, você pensa de outra. Eu acho que tem que ser assim. O achismo que é terrível, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, você não tem que achar nada. Você conhece tecnicamente? Você está habilitado? Se você está, eu vou te respeitar. Vou aceitar a sua opinião. Não, você acha? Não, peraí, então vamos estudar, vamos aprender. Então vamos respeitar o próximo de forma a não entrar em conflito. E aí o Chico deixou para nós um exemplo, eu gosto de fazer isso aqui, olha aqui, ó, a chamadinha da água do silêncio, né, que você, ó. Você pode me xingar o que você quiser, se eu tiver com essa água dentro da boca, eu não consigo te responder. Esse que é o exemplo maior que o Chico deixou para nós. O que ele quer dizer? Não entre na vibração do próximo, daquele outro. Aguenta a onda. Por mais que você esteja correto, que você sabe que ele está errado, por mais que você sabe que ele está sendo um ignorante, que ele está sendo despreparado, arrogante, respira, faz a prece silenciosa. Não entra na vibração dele, do outro. Na hora que você faz isso, ele não vai... E, se possível, sai de perto, né? Claro, você não vai ficar lá. Porque com o seu silêncio, com essa forma de você reagir,
você provoca, às vezes, até uma situação pior, porque ele fica até mais irado. Eu estou te xingando, esses caras não me respondem. Ainda mais nós que somos do sexo masculino. Você não é homem, não, cara. Não. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. Se é meu potencial, não tem que provar nada para ninguém, não. Tá bom. Você não acha, não? Então, tchau. Não é fácil. Estou falando assim, mas não é fácil do jeito que estou falando, não. Muito difícil. Mas é um momento que a gente tem que estar preparado para a gente poder saber o que nós precisamos fazer, o que a gente tem que correr. Então, sempre que a gente orar, nós temos que agir. Não adianta, eu estou batendo muito nisso, não adianta só orar. Se você não praticar a ação, você está perdendo tempo. Então, e é interessante, toda vez que você faz o bem, seja de qualquer forma, volta para a gente. É um negócio fantástico. A lei de ação e reação, realmente, ela existe e nós convivemos com ela diariamente. Então, sempre, vamos orar? Vamos, mas vamos agir mais. Isso aí é o Tiago, né? Acho que é Tiago, né, que fala isso, né? Mostre-me a sua, como é que é? Mostre-me a sua fé pela obra, que eu te mostraria a minha obra pela fé. Algo, ele falou isso, exatamente. Não adianta você ter sua fé. Eu sou fervoroso, eu pratico isso assim, eu vou lá todo dia na igreja, eu vou lá todo dia no centro, eu faço prece todo dia. Tá, e daí? O que você faz? Seu filho briga com você descobre que seu filho é homossexual, você vira as costas para ele e vai brigar, bota ele para fora da sua casa? Sua filha engravida, você chuta ela para fora da sua casa? Aí vai na igreja lá, confessa, reza 300 Pai Nosso, 200 Ave Maria, eu estou conversando com Jesus, tem a hóstia, tal. Ridículo, né? Quer dizer, é algo, no meu entendimento, fora do contexto de ser espírita, principalmente. Quer dizer, nós precisamos ter a consciência de que, igual eu falei lá no início, problemas vão existir, dificuldades vão ocorrer todos os dias para testar a nossa fé. Agora, essa fé ela não pode ser só a fezinha da boca, né? Se eu não agir, eu acho que até o ateu até melhor, porque o ateu, pelo menos, ele atua, né, de forma, não acredito em nada disso, não, tá bom. Na hora do problema, ele fala, Deus me ajude. Ele foi sincero, ele foi sincero naquele momento. Ele é ateu a vida inteira. Na hora que pega o negócio, Deus me ajuda. Mas ele foi tão sincero nesse momento que ele fala de Deus, que fica claro o seguinte, que esse é outro detalhe que a gente tem que chamar a atenção. A prece ela tem que surgir, a oração tem que surgir de dentro de nós com sentimento. Não é só ler. Eu posso ler aqui, no Livro dos Espíritos tem inclusive preces maravilhosas, que estão lá, para um doente, para um espírito, para um desencarnado, para isso e tal. São maravilhosas. Não adianta só eu ler aquilo. Não, isso é mecânico. Você tem que botar sentimento. Se você faz a sua prece com sentimento, você fala assim, Deus, eu confio em você, acabou. Acabou. Você foi sincero, você foi objetivo, saiu de dentro de você. Agora não, vai lá, pega um texto e lê 300 vezes, mas está lendo lá, está pensando no jogo que vai ter amanhã, está pensando no vai sair amanhã, é incoerente. Então orar é como arar um campo. Você vai produzir recursos para toda a sua vida. E é você que vai produzir, ninguém vai produzir para você. É muito comum, às vezes, ainda mais quando a gente vai para o centro, alguém está com alguém doente, alguma coisa, reza para fulano, reza para mim. Falei, tá, mas se ele não está em sintonia, não adianta eu rezar, não. Os espíritos vão lá, vão. Eu até acredito que a espiritualidade superior não perde tempo. Ela não perde tempo. Ela chegou lá, claro, ela vai aplicar o passo, mas ela vai falar, pô, esse cara não está nem aí. Bom, mas nós fizemos a nossa parte. Agora é chato, né, que ele desperdiçou energias que poderiam ser úteis para outra, ficou aqui, foi utilizado nesse aqui que sequer tem fé. Sequer acredita em Deus, ou se bem que é o direito, né, de todos, mas sequer
permitiu que nós apresentássemos para ele os fluidos, o magnetismo necessário para a recuperação da doença ou do estado emocional dele. Então é isso que é importante. Tudo que a gente faz, a prece é a nossa segurança no sentido de que nós vamos plantar, nós vamos semear. Então voltará para nós, sim. Então todo e qualquer pedido que nós fazemos será atendido. Então nós temos que saber o que nós vamos pedir, o que nós queremos, o que nós precisamos. Quando a gente faz a prece, quando a gente ora, nós abrimos o nosso coração para Deus, para os espíritos superiores trabalharem. Nós vamos dar a oportunidade deles de nos ajudarem. E essa é a base da oração, é a emanação do pensamento para o bem. Será que tem gente que faz prece para acontecer o mal para outra pessoa? Eu acredito que sim. Tem espíritos encarnados que ainda estão numa fase muito rudimentar, né? Talvez o pedido deles vai acabar prejudicando o outro. Só com o tempo que eles vão aprender que... Olha, eu lembro que uma vez eu ficava no livro de radiação, esse é um exemplo. Aí chegava uma pessoa lá na fraternidade, né? E toda vida chegava, bota o endereço tal, tá bom, tá certo. Aí virava para mim e falava assim, esse é um apartamento meu que eu estou alugando, quem sabe assim o inquilino resolve pagar mais para mim. Eu olhava para a cara dele e falei, oh, meu Deus. Falei, que o cara está fazendo bem sem saber, né? Ele estava beneficiando o outro. Mas a ideia inicial dele era essa. Isso aconteceu, não foi uma vez, não, várias vezes. Então era... Não vamos mudar a vibração não, porque tinha mais coisa. Então essa prece ela é rica, né, em conteúdos vibracionais. Ela que vai fazer a gente criar a sintonia com a espiritualidade que os nossos mentores, os nossos anjos da guarda. O que é vibração, o que é sintonia? Simples. Se eu estou assistindo a Rede Globo, canal 12, não é canal 12,1, não é canal 11,59,999, não, é canal 12. Se eu vou para o SBT, eu nem sei, eu estou falando assim aleatório, que eu já não vejo televisão há muito tempo também. Canal 11, não é canal 11,1, não é canal 10,999, não, é 11, isso é sintonia. É o que eu falei, quando você desdobra, você é isso aí, não dá para você esconder quem é você. É de acordo com o que o seu espírito é, na verdade. Então você vai estar desprovido de qualquer máscara, de qualquer roupagem que te esconda o seu caráter, o espírito que você é. Então isso é importante a gente saber. E pela prece nós vamos receber, nós vamos permitir que o nosso perispírito vibre em sintonias superiores e vamos receber o amparo. Então isso é que é importante a gente saber. E pela oração a gente muda o nosso comportamento. E de quem está recebendo? Que se a pessoa está recebendo e ela sintonizou, ela vai mudar também. Ela vai ser beneficiada pela nossa prece, pela oração. E quando a gente pede para alguém, nós perdemos o nosso orgulho. Eu deixo de ser o eu. Eu acho, eu não... Que ajude minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho, não importa. O desconhecido, a irmã de fulano, etc. Tal. Quando você faz isso, você deixa todos... Você esquece as vaidades, vai tudo para um outro lado, some. E você passa a sintonizar com o amor, com a verdade que é o que a gente tem aprendido. E aí a gente passa a entender que nós temos que ajudar o outro. Não dá para ficar... Não dá para ser egoísta, pensar só em nós. Só a minha família está bem. Não, cara. Meu vizinho tem que melhorar. O menino que está ali na rua, a gente tem que dar um jeito de ajudar ele. Então, na verdade, nós sabemos que sozinhos nós não vamos evoluir. Nós temos que estar juntos. Então, é muito importante entender esse princípio. Sozinho eu não vou para frente. Não adianta. Ou melhor, posso até ir. Mas vai chegar um... Por que falam que Bezerra de Menezes está aqui o tempo inteiro com a gente? Ele precisaria estar aqui? Eu até acho que o Bezerra mesmo, já está num outro nível, que os espíritos trabalham com
com prepostos. Olha, você é dessa, você vai manifestar como um bezerro. Como os espíritos têm a capacidade de trabalhar a plasticidade, ela vai aparecer para o médio clarividente, inclusive como o doutor Bezerra. E tem problema? Não. Porque é uma pleiade de espíritos. Não é só Jesus. É Jesus e todo um batalhão de espíritos, cada um de um nível extraordinário, fantástico. Sabe que Jesus, quando ele voltou, quando ele veio, que ele reencarnou, ele estava sozinho? Não. Vieram pelo menos, no mínimo de 200 a 500 espíritos elevadíssimos para preparar não só a parte vibracional, como a parte física. Há um estudo que fala que os essênios foram os que primeiro prepararam para receber Jesus. Aquelas passagens que fala que Jesus aparecia aqui, depois aparecia em tal lugar, é porque em cada residência essênia haviam túneis que se intercomunicavam-se, e aí ele aparecia aqui, depois aparecia lá, vamos lá no outro bairro, lá na Contorno, tal, porque ele passava por esses túneis. E os essênios foram os espíritos que vieram à frente do grupo, né? Não só eles, é claro, que prepararam isso para ele, para poder dar esse suporte para ele. Aí hoje nós vemos lá essa guerra lá, o Hamas, cheio de túneis, cidades enormes. Então, quer dizer, a gente tem que estudar isso para a gente ter uma noção. Sair nós não podemos criar misticismo. O espírita não pode criar um misticismo e manter isso. Então, quando a gente ora, eu já falei, né? Isso aí eu já falei, já está quase na hora de eu correr aqui. Então, é o seguinte, nós trabalhamos com a oração, a gente busca a estabilidade. Então, diante das crises, os resilientes tendem a manter a estabilidade, evitando rupturas e conflitos. Se a gente tem esse hábito, nós vamos ter, aquilo que eu te falei, a gente passa a trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade. A gente passa a vibrar de forma positiva. Então, todos que estão envolvidos vão estar sintonizados nisso. E vamos nos adaptar aos desafios, ao que surge para nós. Graças a Deus que a gente consegue isso. Isso é o espírito. Então, eu estava falando com ela aqui, daqui não é o primeiro lugar, nem a primeira vez que eu faço palestra, então eu tenho o hábito de refaço umas 250 mil vezes. E às vezes eu ia fazer uma palestra de 1 hora, eu fazia 60 slidezinhos desse. O raciocínio inicial. É 1 hora, 60 minutos, é 1 por minuto. Mas peraí, eu não estou falando, então não vai dar 1 minuto. E mesmo que se passasse aqui direto, ia ser complicado. Aí o quê? A capacidade que eu tive, eu não, todos nós, né? De adaptar a realidade. Eu fui chegando num ponto que aqui, por ter o relógio lá, eu estou vendo ali, eu já até sei mais ou menos o tanto que eu posso demorar ou não num ponto. É adaptar-se às novas necessidades. Para tudo. No trabalho, em casa, com os amigos, com o namorado, com a namorada, com o dia a dia. Nós precisamos nos adaptar aos desafios que surgem. E isso fortalece os nossos laços. A partir do momento que você se adapta às novas condições, às novas necessidades, dos desafios, as pessoas que estão juntas, você passa a admirá-lo e a respeitá-lo. Aí você fala, ali eu posso contar com fulano, ali eu posso contar com ciclano. Ele não me deixa na mão. Eles falam muito que o mineiro é solidário no câncer, né? Pior que a minha. Pior não, que bom que é, viu? Isso eu vivi na pele. Como as pessoas se fortalecem em volta de nós. Como as pessoas... Tem uma mãe de um amigo meu que até hoje, ela me põe no culto do evangelho do lado dela, até hoje meu nome está lá. Eu falei, fala com ela para não tirar não, deixa lá porque está me ajudando muito. Então, orar é banhar-se, né, com essa energia positiva, com essa claridade que surge para os nossos espíritos, de forma que nos colocam, restabelece a nossa crença, restabelece a nossa oportunidade de melhorarmos. Então, isso é fundamental. Quando a gente orar para alguém, nós temos que envolvê-lo com o nosso pensamento positivo.
com amor, com carinho, para que emocionalmente ele seja bem recebido, inclusive. E ali o que eu falei, quanto a dor se apresenta, a prece é o veículo para que nós nos conectamos e geramos a energia necessária para que os mentores, os espíritos especializados, utilizem essas energias para ajudar todo mundo. Hoje em dia, você vê, a maioria dos espíritos, a gente faz a prece pedindo o quê? Que os nossos líderes mundiais recebam as nossas energias, os espíritos, os anjos da guarda deles, que são bons, devem estar sofrendo para ver se mandam números medíocres no sentido próprio da palavra, né? Quer dizer, não estão nem aí para o resto. Bom, essa situação muito desagradável que a gente está vivendo. Então, quando a gente faz isso aí, ó, nós damos essa energia para os espíritos. Vão ter espíritos que vão precisar do nosso amor, que vão ter a necessidade da nossa atenção. É igual eu falei, nós não encarnamos por acaso. Nós estamos no meio com um grupo espiritual específico para a nossa ação. As orações encomendadas, eu vou ler que é melhor. Jesus recomendou que orássemos uns pelos outros, num convite à solidariedade fraternal, a fim de que nos ajudemos através das ondas mentais da comunicação com Deus. Isso é que é importante. Ele não nos deixou de forma desamparada em momento nenhum. Então nós temos que fazer isso, nós temos que orar sempre com o objetivo de ajudá-lo. Então a nossa conclusão, orar e agir. A oração cria as condições, as circunstâncias, quer dizer, ela muda o ambiente vibracional para que os espíritos superiores possam atuar. Isso é fundamental para a gente. Isso é muito legal, acho que vai dar tempo, né? No finalzinho. E muita paz, amor e esperança para todos. E esse bate-papo foi feito da Bênção de Paz, capítulo 59, e elucidações psicológicas à luz do Espiritismo.